Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 114 e vamos ler somente um capítulo de Samuel. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 23. E também vamos rezar o Salmo 54. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, baixe o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aí. É só apertar o botão e tá tudo certo. Como eu disse, hoje é o dia 114 e vamos ler 1 Samuel, capítulo 23 e rezar o Salmo 54. O primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Davi em Seila. Chegou a Davi este aviso: os filisteus estão atacando Seila e andam saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor: posso ir matar os filisteus? O Senhor respondeu-lhe: vai, pois os derrotarás e libertarás Seila. A gente de Davi lhe disse: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Seila atacar os esquadrões filisteus. Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: começa a marcha para Seila, pois eu te entrego os filisteus. Davi foi a Seila com sua gente, lutou contra os filisteus, infligiu-lhes uma grande derrota e levou seus rebanhos. Assim salvou os habitantes de Seila. Quando Abiatar, filho de Aquimeleque, fugiu para Seila, onde estava Davi, levou consigo um éfode. Informaram Saul que Davi tinha ido a Seila, e ele comentou: Deus o entrega em minhas mãos, caiu na armadilha, entrando numa cidade com portas e ferrolhos. Depois convocou todo o seu exército para a guerra, a fim de descer a Seila e cercar Davi e sua gente. Davi soube que Saul tramava sua ruína e disse ao sacerdote Abiatar: traze o éfode. E rezou: Senhor Deus de Israel, ouvi que Saul tenta vir a Seila arrasar a cidade por minha causa. Descerá Saul como escutei? Senhor Deus de Israel, responde-me. O Senhor respondeu: descerá. Davi perguntou: e os notáveis da cidade me entregarão com minha gente em poder de Saul? O Senhor respondeu: eles vos entregarão. Então Davi e sua gente, uns 600, saíram de Seila e vagaram a esmo. Avisaram Saul que Davi fugira de Seila, e ele desistiu da campanha. Davi e Jonatas. Davi instalou-se no deserto, nos cumes, na região montanhosa do deserto de Zif. Saul o procurava constantemente, mas Deus não o entregava. Quando Saul saiu à sua procura para matá-lo, Davi estava no deserto de Zif, em Oreza, e teve medo. Mas Jonatas, filho de Saul, se pôs a caminho de Oreza para ver Davi. Apertou-lhe a mão, invocando a Deus, e lhe disse: não temas, a mão de meu pai Saul não te atingirá. Tu serás rei de Israel, e eu serei teu segundo. Até meu pai Saul sabe disso. Os dois fizeram um pacto diante do Senhor, e Davi ficou em Oreza, ao passo que Jonatas voltou para casa. Davi perseguido. Alguns de Zif foram a Gabaá dizer a Saul: Davi está escondido entre nós, nos cumes, em Oreza, na colina de Áquila, na vertente que dá para a estepe. Majestade, se tens tanta vontade de descer, desce, pois cabe a nós entregá-lo ao rei. Saul disse: Deus vos pague, pois vos compadecestes de mim. Ide, preparai-vos bem, assegurai-vos bem do lugar por onde anda, pois me disseram que é muito esperto. Informai-vos em quais esconderijos se esconde, e voltai, trazendo-me informações exatas. Eu irei convosco, e, se ele estiver nessa região, darei uma batida por todas as aldeias de Judá. Puseram-se a caminho na direção de Zif, à frente de Saul. Davi e sua gente estavam no deserto, ao sul da estepe. Saul e os seus foram à sua procura, mas a notícia chegou a Davi, e ele desceu ao penhasco da estepe de Maom. Saul ia por um lado do monte e Davi com os seus pelo outro. Quando Davi se afastava precipitadamente de Saul, e este com os seus já o estava cercando para prendê-lo, apresentou-se um mensageiro a Saul. Vem depressa, pois os filisteus estão saqueando o país.
Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para perseguir os filisteus. Por isso, esse lugar se chama Sela Amalacote. Salmo 54. Ó Deus, por tua honra, salva-me. Com tua autoridade, julga-me. Ó Deus, escuta minha súplica, atende às minhas palavras. Porque alguns estranhos se levantam contra mim. Perseguem-me mortalmente, sem levar Deus em conta. Mas Deus é meu auxílio. O Senhor sustenta a minha vida. Que sua maldade se volte contra meus adversários. Aniquila-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, dando-te graças, Senhor, porque és bom, quando me tiveres livrado de todo perigo e eu tiver visto a derrota de meus inimigos. Pai Santíssimo, vos louvamos e vos agradecemos porque vós sois bom e justo, e continuamente continuas a falar conosco. E às vezes em nossas orações, tu permaneces em silêncio. Às vezes em nossas orações, quando pedimos uma resposta específica, tu permaneces em silêncio e não nos responde da maneira como gostaríamos. Mas, Senhor Deus, tu continuas a falar conosco. Continuas a falar conosco através da vossa palavra, continuas a falar conosco a cada dia que abrimos esse podcast e permitimos que a vossa palavra entre em nossos ouvidos e transforme os nossos corações. Então, esse dia, assim como Davi, pedimos a vossa orientação. Pedimos que a vossa vontade seja feita, não só nas Sagradas Escrituras, Senhor Deus, não só através da igreja, mas também em nossas orações. Nós vos pedimos que nas pessoas também, que em tudo seja feita a vossa vontade, que o Senhor seja glorificado em tudo. Portanto, vos louvamos e vos glorificamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu tinha dito, só um capítulo, Eu acho esse capítulo tão forte. No começo do capítulo temos Davi salvando a cidade de Seila. Eles avisam Davi, que os filisteus estavam atacando Seila. Eu acho interessante porque o Davi tinha 3 opções, A primeira era dizer, eu não sou o rei é o Saul, deixa ele lá defender os filisteus, Tipo, não é problema meu. A segunda opção era dizer, vamos lá, vamos lutar e salvar eles. E a terceira foi o que ele fez, que foi dizer, eu vou consultar o Senhor sobre o assunto. E isso é incrível demais. Várias vezes na Bíblia encontramos passagens que dizem esse povo ou o líder deles não consultaram o Senhor. Tipo, tal informação chegou a eles e eles não consultaram o Senhor sobre a vontade dele. E vimos Davi, hoje, que poderia ter dito, não é da minha conta. Ou, é da minha conta, eu vou lá. Mas o que ele disse foi, eu vou consultar o Senhor sobre isso. E daí o que acontece? Eu acho essa parte bem legal. Tem ali pessoas que o Davi confia. E elas falaram, tipo, tá doido? Não podemos ir lá. Então Davi vai até o Senhor novamente. O que isso nos mostra é que não só Davi pede ao Senhor por orientação, mas ele também leva em consideração a sabedoria daqueles que andam com ele. E isso é uma das coisas que devemos fazer para discernir as coisas. Que sim, claro, vamos checar a Bíblia, vamos checar se a igreja já disse algo sobre isso, olhamos se Deus já disse algo a respeito do assunto, ou se está me dando alguma resposta no momento. Mas também levamos em consideração o que as pessoas sábias ao nosso redor têm a dizer. E é isso que Davi faz. Ele leva essas pessoas em consideração e volta ao Senhor para confirmar. E o Senhor continua dizendo, sim, mesmo com esses companheiros, seus conselheiros estão dizendo não, eu continuo te dizendo sim. E tem algo bem forte nisso. Nos dá um ótimo exemplo, não só para nós mesmos, mas também nos passa um conhecimento sobre como é o coração de Davi. Que Davi é o tipo de pessoa que consulta o Senhor, que não só vai e faz o que dá na telha. Bom, talvez isso aconteça mais tarde, mas agora o que Davi está mostrando é que ele é um homem que agrada o Senhor e que, acima de tudo, ele pede orientação ao Senhor. Outra coisa que eu queria falar sobre é que os de Zif, eles traem Davi. Eles avisam Saul que ele está lá, mas lá no finalzinho do capítulo 23 tem essa história. E lá fala que em um momento, escreve que Saul estava de um lado do monte com seus soldados, enquanto Davi estava do outro com seu grupo, Tipo, mais ou menos 600 homens. E eles estão separados por essa cordilheira, por esse cume, um de um lado e um... Tipo, se Saul soubesse que o futuro rei Davi estava do outro lado desse monte, ele podia ir pelo outro lado e pegar ele. Mas aí o que acontece? Deus avisa, através de um mensageiro do rei Saul, que os filisteus estavam atacando. Então ele tem que voltar e fazer, o que os reis têm que fazer, E pensa nisso. Pensa em todas as formas que Deus
age e passam despercebidas por nós. Todas as formas que Deus continua agindo e nós nem temos ideia. Porque Davi nem sabia disso. Ele nem sabia que o Saul estava do outro lado de onde ele estava. Ele nem imaginava o quão perto ele estava de ser pego, que esse poderia ser o fim da sua vida. Ele só foi ver isso depois, que ele até dá o nome do lugar de Sela a Malacote, que significa algo como pedra do escape. E quantas vezes acontecem coisas difíceis nas nossas vidas, coisas horríveis acontecem com pessoas que amamos, e ainda assim ao contarmos as vezes que isso acontece, porque são coisas importantes, Momentos que muitas vezes machucaram a nós mesmos, ou pessoas que amamos, mas não conseguimos nem imaginar, nem por onde começar a contar o número de vezes que o Senhor nos livrou. A quantidade de vezes que nem sabíamos o quão perto estávamos de uma tragédia, e Deus interveio. De uma forma que muitas vezes interpretamos como uma coincidência, ou que às vezes nem vimos, nem reparamos. E só vamos ver quantas vezes isso aconteceu quando estivermos no céu, onde poderemos olhar para trás na nossa vida e não só ver esses momentos difíceis, onde Deus estava presente, mas permitiu que passássemos por esses momentos, mas também todos os momentos em que poderia ter acontecido uma tragédia, uma coisa horrível, onde poderia ter sido nosso fim. Mas Deus, em sua vontade misteriosa, de uma forma misteriosa, interveio por nós. Então, a mão de Deus está presente para todos nós, mesmo quando não percebemos. A mão de Deus está presente aqui nesse momento, agora também. Porque esse é o episódio, acho que é o episódio mais curto até agora, dia 114. Talvez o Senhor quis te dar uma folguinha hoje, dizendo, quer saber, vamos fazer só meio episódio hoje. Faremos uns maiores depois, mas... Hoje é dia 114 e eu só gostaria de dizer o quão orgulhoso eu estou de vocês e o quão grato eu estou por vocês continuarem nessa jornada comigo pela Bíblia em um ano. Por favor, continuem rezando uns pelos outros. Por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.